soberbo. E usa uma frase que as pessoas falam, para de falar isso está mal, mas eu tenho que falar. Para o presidente atual, ele usa uma seguinte expressão, nunca antes. Que conversa fiada de nunca antes. Ninguém fez nada nesse Brasil, só ele que fez. E outro dia, estava numa reunião com universitários, um deles me perguntou sobre isso, eu falei, não, qualquer dia nós vamos escutar que foi o atual presidente que abriu os portos, não foi Dom João VI, não. Tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Mas o senhor não acha que ele, que o governo atual conseguiu ganhos na área social, sobretudo na área com os programas de distribuição de renda, com o aumento do mínimo, enfim, muita gente saiu da linha de pobreza e tem uma vida melhor. O senhor não acha que isso aí, esse governo conseguiu fazer? Mas a senhora não acha também, não estou negando o que ele fez ou vai fazer ainda, mas a senhora não acha também que cada um que esteve lá fez alguma coisa? O senhor que tem que achar. Lógico que fez. Porque nós todos somos sequência de alguém. Quando eu cheguei lá, alguém já tinha feito. Eu podia rememorar aqui vários presidentes da República, não só os presidentes mineiros. Mas o que nós esquecemos é isso. Nós estamos ali como uma corrida de obstáculo. Acabou o nosso mandato, nós entregamos um obstáculo. Mas alguma coisa foi feita. Nós nunca vi dizer, nunca antes, nenhum presidente faz isso. O presidente sabe as dificuldades que teve, seja ele qual for o presidente. Uns podem deixar uma inflação de 80%, né? Outros não deixam inflação tão grande. Mas agora, eu que fiz. Não. E se não tivesse, aí volta um pouquinho, se não tivesse tido o Plano Real, o presidente poderia estar nessas condições econômicas que está hoje? Duvido. Presidente. Por quê? Só um minutinho, por favor, só para terminar isso, desculpe até. Eu recebi a presidente da República uma inflação de mais de 50%. Era praticamente 2% ao dia. É porque hoje todo mundo esqueceu. Você vai falar com um jovem que tinha 15 anos quando eu terminei o governo, que hoje tem 30 anos. Ele não lembra das máquinas de manhã, de tarde, de noite, mudando os preços, os salários aviltados. E isso não valeu nada. Tem que valer alguma coisa. Desculpa. Presidente, nós temos uma pergunta de telespectador para o senhor. O senhor é a favor da Bolsa Família? Se eu sou favorável à Bolsa Família? Exatamente. Sou favorável à Bolsa Família. Agora, eu também vou lembrar que no meu tempo eu criei o Conselho de Segurança Alimentar, que deu início também a estas coisas. Tanto dei início ao Conselho de Segurança Alimentar, que pelo Simon, eu não sei o nome do ouvinte que me faz uma pergunta muito interessante, mas eu recebi lá no gabinete, ainda não presidente, o senhor Lula, o Betinho e o Simon, que foram me pedir um plano para que eu chegasse mais de perto às classes menos favorecidas. E eu criei o Conselho de Segurança Alimentar. Pedi Betinho que presidisse, não quis. Chamei o Dom Morelli. Então, quando se fala no Bolsonaro, nós não somos contra, mas também eu gostaria que o ouvinte que está perguntando com muita objetividade, que ele também lesse um pouquinho, que foi esse programa. Não dá tempo de saber o que eu fiz com o Conselho de Segurança Alimentar, presidido pelo Dom Morelli, que era o bispo aqui de Caxias. Presidente. Então, aí é que eu quero dizer, com todo respeito ao jornalista, cada um fez o que era possível no seu tempo. Uns com menos dificuldade, com mais dificuldades. Então é preciso saber que nós todos, gostemos ou não, somos somatória. Pois é, então o que se explica, presidente? Quer dizer, o senhor foi o primeiro, colocou a pedra do real, veio Fernando Henrique, continuou, agora veio o Lula e o que o Lula fez pegou a base do que vocês fizeram. Por que vocês então, que têm o mesmo objetivo e trabalharam num sentido muito parecido, por que vocês brigam o tempo todo? Por que a política brasileira vive um clima tão radicalizado, tão acirrado, se são homens que trabalharam com o mesmo objetivo e cada um colocou o seu tijolo ali? O problema da radicalização da política brasileira, eu tenho a minha versão. Qual que é? Se quiser, depois eu digo. Mas com o atual presidente. O problema o presidente está certo em tudo? Não. O presidente está certo na educação, está certo na saúde, está certo na segurança. O presidente tem visto o que é preciso, que esse país eu falava. Agora, por que você não fez? Eu só tive 2 anos e 2 meses. Tinham 2 coisas importantes. Eu não vejo jornalistas me perguntarem. Foi a manutenção do Plano Real e o Estado de Direito.
Porque quando eu assumi o governo, e o ministro Henrique sabe disso, e todos, eles diziam, esse governo não dura 48 horas. E já havia gente trabalhando, houve gente... Alguém tanto lhe do PMDB pediu para quanto do fechar o Congresso? Não, em algum momento? tanto gente do PMDB quanto do PT, que não queria que eu tomasse posse. Então, quando eu convidei um homem extremamente inteligente e capaz para ser o ministro da Fazenda, ele me disse, pelo telefone, ele me disse, a minha senhora está aqui ao lado. Ele disse, Tamar, me poupe, me deixa ficar onde eu estou, porque você não vai durar 48 horas. Então ninguém reconhece nesse país, é verdade, a não ser poucos, nem os jornalistas, me desculpe, a manutenção do Estado de Direito. Então, quando eu vejo o presidente do Senado, outro dia, falar na manutenção do Estado de Direito, ele esqueceu por acaso que nós não mantivemos o Estado de Direito, ele esqueceu por acaso o apoio que o Aureliano Chaves deu para ele chegar a formar a chapa com o doutor Tancredo? Não, porque não interessa falar. Mas aqui os senhores estão me dando a oportunidade de eu falar. O senhor também teve o apoio tácito do PT e do presidente Lula. Quando o senhor eu me lembro que o presidente Lula já disse que ele indicou o senhor para ministro da Fazenda, o Zé Serra. E o senhor chegou a chamá-lo para conversar, chamar o Zé Serra para conversar e entrevistá-lo como possível ministro da Fazenda, não é verdade? Sim, ele me falou no atual governador, o governador Serra. E eu fui conversar com o Serra. Mas notei que o Fernando Henrique, eu não vou dizer o que ele me falou, ele está aí, deve falar o que ele falou sobre o então Serra. Conta, presidente. Eu não vou comentar, eu não vou falar. Quer dizer, se não for a esse o candidato do PSDB, vai ficar muito difícil para o senhor, no PPS, apoiar o outro candidato do PSDB. Por que vai ficar difícil? Porque o meu candidato, por exemplo, o Fernando Aécio Neves, deixa eu deixar bem claro. Isso. Não estou dizendo que é do nosso partido. Posso falar que é do nosso partido? Não devo falar. Bom, não é o candidato ainda do PPS e nem o PPS pode ter candidato. Porque o senhor acha que ele vai para o PPS? Eu estou fazendo uma brincadeira com ele, mas viu que ele não gostou, eu deixei. Não, mas eu queria saber a sua posição. O senhor acha que o Aécio vai acabar indo para o PPS? Não. O Aécio não tem condições hoje de sair do PSDB. Então, seu candidato é o Aécio, mas se não for o Aécio... Agora, por que ele não tem condições? Primeiro, porque ele está defendendo as prévias. O homem que está defendendo as prévias, como é que ele vai largar o partido porque perdeu as prévias? E se ele ganhar, ele vai ser o candidato. Então, eu tenho absoluta certeza que ele não vai largar o partido. Até a conceituação política que o Aécio faz, ela é muito alta, no nível alto, eu não faria isso. Se ele não for o candidato do PSDB, o senhor vai ficar numa situação difícil, que o senhor vai ter como candidato apoiará Zé Serra outro. ou o Zé Serra. Mas por que eu não vou... Por que você está dizendo que eu não vou apoiar o Zé Serra? Estou dizendo que hoje eu tenho um candidato, que é o Aécio. Mas você já está adiantando que eu não vou apoiar o Serra? Por quê? Dá um motivo. O senhor recusou ele para ser o ministro? Mas eu posso recusar alguém para ser ministro. Mas se o povo não recusá-lo para ser presidente da República, é outra coisa. Não é verdade? Eu acho que hoje... me desculpe, eu falo com muito respeito a sua figura, porque há muitos anos lhe acompanho. Para mim, e eu quero agradecer a oportunidade que estão me dando. Para mim, hoje, no PSDB só há um candidato, que é o Aécio. Há poucos dias, na cidade de Mariana, quando nós comemorávamos o Dia de Minas, eu fui com ele estava lá também presente, o Ciro Gomes. Fomos no meu helicóptero, nós três. O Aécio, de público, fez uma despedida, dizendo, eu estou aqui em Mariana hoje pela última vez, porque o ano que vem eu vou me candidatar para ser candidato. O que eu vejo no governador Serra? E foi a mesma dificuldade que eu tive. O que o governador Serra fala hoje? Eu não sei se eu sou candidato, eu vou pensar. Uai, ele não vai pensar, não sabe. O outro já disse que é. Então, qual é o candidato do PSDB hoje para mim? É o Aécio Neves, ou não é? Presidente, nós temos outra pergunta de telespectador. Qual a sua opinião sobre a possível candidatura da Dilma Rousseff? Olha, se conversei com a ministra uma vez, foi muito, sinceramente. Mas já falamos ao telefone, Eu tenho acho que a ministra vai ser uma candidata que a oposição terá que estudar
para debater com essa ministra. Essa ministra, por exemplo, um campo que eu também gosto, ela domina bem o campo energético brasileiro. Ela tem conhecimento do Brasil. Esse problema de ser mulher é importante, mas não é. As próprias mulheres, hoje as mulheres hoje estão comandando o país. Você vai no colégio militar, a maioria é mulher. Vai na faculdade de medicina, a maioria é mulher. Eu fui tratar de dente lá na Polícia Militar, de repente não vi um homem. Ainda chamei o coronel, falei, não tem homem aqui não? Ele falou, não, todas elas passam em primeiro lugar, então só tem moça mesmo. Então, eu acho que a ministra Dilma, que não adianta dizer que não é candidato, quem é candidato, o governo já colocou ela como candidato, ela vai dar trabalho. E aí eu chegaria no outro caso, que não sei se vai ter tempo de falando aqui. Por que ela está avançando? Porque a oposição brasileira, e eu digo isso com muito respeito, porque agora que eu estou voltando à atividade política, não tem norte. Qual é o norte da oposição? Não vejo. A oposição brasileira está com a bússola descompensada. Silvim, que parece que está sendo sondada para ser candidata. Eu gostaria de ver a senadora Marina candidata. Tem uma impressão muito favorável ao seu comportamento ético, o seu comportamento político e o seu comportamento nos interesses nacionais. Acho que, se conseguirem que ela venha a ser candidata, vai ser uma boa disputa no país. O que o senhor acha mais importante agora para o Brasil? Uma polarização, governo versus oposição nessa eleição, ou uma eleição com mais de 2 candidatos que se baseie no debate do que seria o pós-Lula? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo um pouco diferente na colocação, muito bem colocada, muito bem ajustada. Mas nós vamos ter uma eleição diferente. Você vai ter uma eleição no Brasil, minha opinião pública tem que estar bem atenta a isso. Você pode ter uma composição nacional e pode ter uma composição diferente dos estados. O que significou isto? O que vai significar isso? Os partidos que já não eram nacionais vão passar a ser mais partidos regionais. Porque eu posso compor nacionalmente e chegar em Minas e me compor diferente. Porque a legislação vai me permitir isso. Então, o Bloco Central apoia, na pergunta aí do nosso ouvinte, apoia a ministra Dilma. E se chegar em Minas Gerais, a composição não for só uma composição, o PT apoia a ministra Dilma, estou dando exemplo que nem devia dar, porque não é do meu partido. O PT apoia a Dilma em Minas. O Hélio Costa se lança candidato pelo PMDB. O governador Aécio terá o seu candidato. E outros partidos poderão ter outros candidatos. Porque a composição nacional perde o valor. No meu estado, por exemplo, vai perder valor. Você caminha para a Bahia, vai ser a mesma coisa. Caminha para o Rio Grande do Sul, vai ser a mesma coisa. Os partidos vão serão regionais. Então a política não vai ser definida lá em Brasília. Está se brigando muito em Brasília. Mas ela vai ser definida nos estados, como já foi no passado. No próximo bloco, voltamos a reapresentar a entrevista gravada com o ex-presidente Itamar Franco, onde ele fala de sua convivência e relação com o Congresso. Até já. O 3-1 reapresenta hoje o programa gravado com o senador e ex-presidente Itamar Franco. Neste terceiro e último bloco, ele fala sobre sua atuação no Congresso e as relações políticas com os demais parlamentares. A morte do ex-presidente comoveu o país. Então, a Franco dá sinais claros do que significa a dignidade na atuação política. Isso é uma coisa tão hoje frágil, tão ausente da maioria dos políticos brasileiros, e isso é realmente um sinal de perda. O Itamar era um desses senadores que, quando se levantava para falar, a gente ouvia. Isso é raro ali. Mas o que ele falava era coisa muito consistente, ele até preferia ler sempre.
e era consistente na luta pela ética, na luta pelo Brasil e na luta pelo desenvolvimento brasileiro. Ele vai fazer muita falta ao Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o ex-presidente da República, Itamar Franco. Participam dessa nossa conversa Thales Faria, diretor de redação do Jornal do Brasil, e Helena Chagas, jornalista da TV Brasil. Presidente, nós vamos reiniciar o nosso programa com mais uma pergunta de telespectador. O que o senhor acha da situação do Senado hoje? É uma pergunta muito difícil de responder. Agora, eu queria acrescentar essa pergunta o seguinte: o senhor acha que o Sarney está sendo perseguido pela imprensa? Bom, então, eu vou começar com a devida desculpa, vou começar pelo telespectador. Eu tenho muita tristeza em responder sobre o Senado, porque eu fui 16 anos senador. E quando cheguei lá em 75, tanto do nosso lado, naquela época fomos eleitos, o Brasil tinha, em 1975, 22 estados. O MDB fez 16 senadores e a Arena 6 senadores. Logo em seguida, com esse resultado, o presidente não nos cassou. É preciso lembrar ao telespectador, naquela época, nós podíamos ter nosso mandato cassado em 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, em um dia, mas a cassação era imediata. Bastava falar alguma coisa na tribuna. Quantos deputados não foram cassados? Bom, mas eu cheguei lá no Senado, que eu considero o Senado em que fiz parte. E aí eu coloco até a situação, e nós que éramos oposição. Você tinha grandes homens na oposição. O Petrônio Portela, o Vigílio Távora, o Jair Passarinho. Na situação. Eurico Rezende, Moacir Dalla, que teve um papel muito importante no registro da chapa, e ninguém fala mais, ninguém me pergunta, no registro da chapa aí do presidente Sarney e do presidente Tancredo. Do nosso lado, tínhamos lá um Montoro, um Brossard, o Saturnino, o Nelson Carneiro e tantos outros, né? E lá eu estava no meio. Então, eu quero dizer, quem me perguntou, esse era o Senado que eu conheci. Era o Senado da ética, o Senado da responsabilidade, o Senado que os grandes debates se constituíam quase que diariamente, e com um problema complicado, que era a possibilidade do presidente cassar, do presidente fechar o Congresso, como chegou a fechar o Congresso, por poucos dias, mas fechou, porque o pacote de abril. Sim, porque não se aprovou a reforma do Judiciário. 77, o MDB não aceitou a reformulação que o governo mandou, então o presidente Gás resolveu fechar por alguns dias o Congresso Nacional. Esse é o Congresso que eu participei. Era o Senado que eu conheci, né? De grandes debates. Debates entre os grandes discursos do senador Paulo Brossard, do pastor Petrônio Portela, de Passarinho, dos nossos aqui, do Nelson Carneiro, do Montoro, do Saturnino. Quer dizer, esse é o Senado que eu convivi. Então é muito difícil. Eu até gostei da pergunta dele, mas é muito difícil eu responder. Pena que eu não posso perguntar a ele, porque isso eu gostaria de saber. Mas já houve até tiroteio no Senado. Teve senador que falou da tiro em outro. Mas espera aí. O que eu quero saber, eu não tenho. Eu vou desconhecer o que está passando no Senado? Não. Parte do que está passando no Senado é culpa do presidente da República. Você que está me cobrando muito sobre o governo Lula, então me cobre isso, por favor, daqui a pouco. Thales. Eu afirmo aqui que parte do que está acontecendo no Senado é culpa do Senado, mas principalmente do senhor presidente da República. Pela interferência indevida que ele está fazendo no Congresso Nacional, o senhor presidente da República, e particularmente no Senado. O senhor quer dizer mas o seguinte, eu quero que o Sarney só não saiu por causa do presidente da República, é isso? Olha, eu vou dizer o seguinte. As perguntas hoje, pensei que vocês trouxeram aqui para só tomar cafezinho, comer pão de queijo, mas vocês estão querendo tirar minha pele, mas vamos lá. Tá bem. Mas as coisas exigem... Todo mundo passou por isso aqui, menos o Sarney, que não veio ainda, mas provavelmente virá. Eu não importa, não. Eu não vou tagenciar. Quando eu tagenciar é porque eu preciso tagenciar. Mas a sua pergunta. Erro do presidente Sarney. Procurar o presidente Lula.
O presidente do Congresso Nacional não tem que procurar o Executivo para resolver as questões internas do Parlamento, e particularmente da sua casa, que é o Senado da República. Ele procurou. O presidente disse, eu não votei nele, não sei o quê, mas por trás trabalha para a manutenção da defesa do presidente Sarney e coloca sua tropa de choque lá. É o presidente que faz. E o presidente interferiu, que nem os militares fizeram. E todos aqui acompanharam, e particularmente, o seu pai, Carlos Chá, acompanhou bem o problema que foi o ciclo militar no Brasil. Nem os militares fizeram o que o governo está fazendo agora. E se faz uma CPI da Petrobras, que nós todos defendemos como jovens, todos nós defendemos como jovens. Eu fui presidente da República que nunca propus privatizar a Petrobras, nem refino, nem nada. A Petrobras ficou intocável como presidente da República. Então eu já provei isso. Não preciso provar de novo, porque eu não vou querer a privatização da Petrobras. Não quis de outras e não quis e nem quero dela. Mas o presidente da República levou 2 meses para deixar a sua bancada apoiar a CPI, e ao mesmo tempo qual foi o que se fez também quebrando, meu caro ouvinte que me perguntou sobre a crise do Senado. O Senado quebrou uma tradição, em que a oposição se presidia uma CPI, o relator era do governo. Se a oposição era a relatoria, o presidente era do governo. Meu caso, pessoal, o senador Brossard propôs a CPI do acordo nuclear, que era o doce de coco do presidente Gás, naquela época. Os americanos haviam negado a tecnologia nuclear. Nem a ultracentrifugação, nem a difusão gasosa, eles quiseram nos ensinar. O presidente Gás, então, foi buscar na Alemanha, um chamado Jet News. Então, vamos discutir nuclear aqui. Mas é um ponto que a oposição vai ter que estudar. Vai ter que estudar para debater com essa ministra. O problema nuclear é um dos pontos basilares de uma grande discussão que poderá vir aí na campanha de 2010. Pois bem, naquela época, eu presidia a CPI nuclear. E o regime era militar, o presidente era o Geisel. E o primeiro relator foi o senador Japassarinho. Agora não, o presidente é do governo, o relator é do governo. E tudo aí. Então, a interferência do executivo é manifesta. Eu peço a esse ouvinte também que examine a atuação que o presidente da República faz no Congresso Nacional. Agora, de certo modo, agora me pergunto, a sucessão de 2010, ela não está interferindo no que seriam as atividades parlamentares normais e provocando uma radicalização política precoce no processo? E quem que está fazendo isso? Quem é que pôs uma candidata já praticamente disputando a eleição? Como é que ela vai dizer que não é candidata? Ela precisa, eu já disse, ela precisa tomar areia nos olhos. Para tomar areia nos olhos, ela tem que correr o país. Ela já é candidata. Pergunte a qualquer brasileiro que a conhece se ela não é ou não é candidata. Quem é que está impondo a candidatura fora de hora? Até o seu partido. É o atual presidente da República. Porque da oposição, eu acabei de dizer, a oposição não tem norte, a oposição não tem candidato. Hoje eu acho que hoje tem o candidato que é o Aécio. Também está se colocando como candidato. Mas não está fazendo a campanha, não tem ninguém atrás do Aécio. Presidente, assim, por coincidência, embora o presidente Lula fale muito em uma ruptura, assim, em termos históricos, a partir do governo dele, o fato é que velhos ou antigos protagonistas da história brasileira estão de volta à cena política atual. O senhor, por exemplo, está voltando com tudo. O ex-presidente Fernando Collor, essa semana, foi protagonista dos debates mais acirrados no Senado. Como o senhor avalia? O senhor acha isso bom ou ruim? Como ficou a sua relação? O senhor foi vice do Fernando Collor. O senhor depois reconciliou com ele, como os outros políticos? Para mim, esse assunto está tão ultrapassado, tão distante da minha vida. Esse bate-boca do seu amigo Renan Calheiros com o não tão seu amigo assim, Tasso Gereissati? O Renan é meu amigo e o Tasso Gereissati não é meu amigo. Também, hoje eu não vou brigar com você. Sim, mas em relação ao Senado... Vamos manter que eu sou amigo do Renan
não tem muita amizade com o Tasso. Então, realmente não tem muita. Com o Renan, eu convivi com o Renan. Né? Podia dizer que eu convivi com o Renan. E o Collor? Eu acho que a cena foi degradante. Ela maculou a história do Senado, que é uma história muito bonita. Aí é que eu sinceramente, eu gostaria de ter ouvido o ouvinte. Até que ponto, Thales, quem sabe você pode me responder, até que ponto o que está se passando tristemente no Senado da República, a quem eu servi durante 18 anos. Aqui, quando menino, a gente falava no Senado da República, a gente imaginava o cheio de barba, quase que um mestre, né? A gente chegava até com medo. Aí o meu grupo foi o grupo mais novo que chegou naquele momento ao Senado da República. Que eu não sei, eu gostaria de saber. Como é que está chegando essa informação? Como é que determinada parcela da opinião pública está recebendo o que se passa no Senado? Sinceramente, eu não sei. Eu sei onde eu estou, eu já escuto em função disso. O que é triste, o chefe diz assim, para que Senado? Aí o outro fala assim, não é Senado não, peraí, para que o Congresso Nacional? O senhor não acha que o que há ali é que o Senado é onde o presidente Lula, no Congresso, tem a maioria mais tênue e, portanto, onde a oposição, incluindo o PPS, onde a oposição mais resolveu atuar e acirrar mais os ânimos? A oposição tem que atuar, ué. Mas esse acirramento ali não está sendo fruto disso? Ela tem que atuar num limite, ela não pode ultrapassar o limite. Não é o limite do regimento, não, é o limite da decência parlamentar, do respeito ao povo, que nós senadores estamos ali pelo que o povo nos indicou. Presidente, como o senhor, que é um ex-presidente da República, outros ex-presidentes estão voltando à cena política atual. Como é o caso, por exemplo, do presidente Fernando Collor de Mello, que... Como o senhor vê essa reentrada do presidente Collor na política? Não falo sobre essa pessoa. Essa discussão que ele teve com o Pedro Simon... Lamento... Seu amigo... Lamento que o senador Pedro Simon poderia ter falado algumas coisas, não quis falar. O problema é do senador Pedro Simon. Cada um poderia ter falado? Como quer. Não sei. Cada um sabe lá do seu coração. O senhor acha que o presidente Sarney está sendo perseguido nesse momento? Eu já disse aqui. Ou que ele tem a culpa no cartório ali, nessa crise toda? Eu já disse aqui. O presidente Sarney, fomos senador junto, ele sabe o quanto nós tivemos uma amizade. Não gostei outro dia de uma expressão que ele falou. O único presidente, Sarney, o senhor disse isso, Vossa Excelência disse isso, que foi o único presidente da República que ajudou. Por favor, olhe um pouquinho para o céu, faça uma meia-culpa, que isso não é verdade. Não é verdade. O presidente Sarney, e o presidente Sarney foi lá, já que o único presidente que se viu foi falar com o atual presidente. E o atual presidente, quer concorde ou não, e a gente vai poder debater isso em 2010, se for necessário, porque eu acho que os temas de campanha não serão esses que estão sendo discutidos no Senado. O povo vai querer saber sobre robótica, sobre o problema das classes, vai saber da Bolsa Família, vai saber do problema energético brasileiro, do problema nuclear brasileiro, da saúde, da educação. O rumo para frente, não é olhar para trás. Olhar para trás para a gente aprender, para a gente não esquecer o que foi feito. Não é dizer, nunca aconteceu nada antes, aconteceu. Mas nós temos que olhar, a velocidade conjuntural da vida hoje é muito forte, muito forte. A tecnologia avança e nós não estamos avançando. Por que não fizeram a reforma política? Por que não fizeram a reforma tributária? Há 15 anos está se pedindo a reforma tributária, fiscal. Os políticos não estão muito desconectados da realidade, o Senado, por exemplo, alguns da vida das pessoas, por quê? Estão desconectados. Agora eu quero saber, aí que é importante, para aí que vai servir eu ter uma base partidária. Nós vamos lembrar com muita humildade aos moços que estão na universidade, aos moços que estão nos sindicatos, porque era lá na universidade que nós fazíamos as campanhas, nós surgimos na vida pública, fruto da política estudantil, com os sindicalistas apareciam no sindicato. Essa gente precisa se manifestar. E eu acredito que ela vai se manifestar.
Você acha que vai haver uma renovação grande no Congresso, principalmente do Senado? Isso é que eu quero, isso é que eu gostaria. Você é a favor de acabar com os suplentes? O suplente? Eu Sem acho voto. que o suplente faz falta, mas se acabar no Senado não tem problema nenhum. Eu já ouvi dizer outro dia que o candidato do PSDB, o possível candidato, que não é candidato para mim ainda, o governador Serra, disse que quer acabar com o vice-presidente. Acabe, tudo bem. Eu acho que a necessidade do vice-presidente é porque quando o presidente viaja, hoje a tecnologia dá toda a cobertura para o presidente da República. Eu falei suplente. Não, eu estou só comentando também. Fala acabar com o suplente, já também fala acabar com a vice-presidência. Eu tive um suplente de senador, irmão do doutor Negrão de Lima, Jair Negrão de Lima. Foi meu primeiro suplente quando eu assumi. Só tínhamos um suplente. Eu me lembro passeando aqui no Rio de Janeiro, quando vim convidá-lo, ele estava ali na Avenida Atlântica, ele falou, olha, Itamar, vou aceitar. Você está vendo aqui esse mar maravilhoso, Avenida Atlântica, estou assim, doutor Jair. Nunca me chame para assumir teu mandato. Nunca. Não quero lá, não vou lá para compor a chapa. Apesar de, na época, ainda tinha uma fazendinha em Goiás. Mas não quis assumir. Porque o que eles falam até do suplente? Até uma coisa triste. Hoje, quantos senadores estão no avião? Será que o avião cai? Você ia estar lá, tem que fazer isola, né? Mas os meus suplentes eu nunca precisei fazer. Presidente, nosso tempo está acabando. Foi não. Eu falei muito, né? Nós vamos ter que encerrar. Se o senhor quiser fazer algum comentário final, o senhor fique à vontade. Não, eu só primeiro queria agradecer à nossa querida Helena, ao nosso querido jornalista, Thales, e ao meu prezado interlocutor. Porque vocês, desculpe falar para vocês, estão me dando uma grande oportunidade que raramente eu a tenho. Porque no Brasil, quando a gente perde o mandato, quando a gente sabe que tem que tragar o mandato, porque isso faz parte do Estado de Direito, faz parte da democracia, nós não podemos ficar presos aos palácios. Eu aprendi em Minas e no meu lar que não tem que ficar preso a palácio, não ficar. Acabou, saiu e vim embora. Mas a verdade é que nós passamos até o esquecimento. Está se conseguindo aqui no Brasil, no momento, nós temos uma sociedade altamente reivindicada, temos, mas também ela está sendo individualizada. E nós precisamos quebrar esse individualismo e fazer com que o povo trabalhe mais uma vez, como já fez muito tempo nesse país, coletivamente, que pense no coletivo. O individual está bem, mas pense mais no coletivo. Se nós pensarmos mais no coletivo, se os moços acordarem, abrirem as suas portas, as suas janelas, como dizia o poeta, particularmente os moços e as moças, nós vamos poder renovar a política nacional, vamos poder renovar a presidência da República, vamos poder renovar o Congresso Nacional. Mas para isso é preciso que haja realmente uma participação muito grande, particularmente dos jovens brasileiros. Bom, presidente, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a participação do jornalista Thales Faria, diretor de redação do Jornal do Brasil, da jornalista Helena Chagas, da TV Brasil, do ex-presidente da República, doutor Itamar Franco, que nos deu a honra de participar do 3-1 aqui na TV Brasil. Aqui terminamos a reapresentação da entrevista com o senador Itamar Franco, exibida no dia 12 de agosto de 2009, que fez parte da série com os ex-presidentes da República. O programa 3-1 volta na próxima semana. Boa noite e até lá.